O Espírito Santo tem coisas lindas e maravilhosas para nós em cada vez que nós nos reunimos. E é por isso que nós estamos com esse entusiasmo, com esse desejo no nosso coração, de a cada dia experimentar de tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas hoje é um dia muito especial. É um dia em que nós separamos para relembrar a morte do Senhor até que Ele venha. É uma ordenança bíblica que nós fizéssemos isso, que nós lembrássemos, rememorássemos e comemorássemos tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós. Em virtude disso, sabendo que hoje, neste domingo, era esse dia especial, eu comecei a fazer uma autoavaliação, porque a palavra nos orienta, cada vez que nós vamos sentar na mesa, para rememorar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, nós devemos examinar a nós mesmos. Você lembra do texto lá de Coríntios? A Bíblia nos orienta muito claramente que nós não devemos examinar ninguém, não devemos cobrar nada de ninguém, mas a nós mesmos nós precisamos olhar para o nosso coração e fazer um paralelo com a palavra de Deus, para que, diante disso, possamos ir para este momento, realmente com muita alegria, com muito gozo no nosso coração, buscando cada vez mais desfrutar e experimentar desse relacionamento que o Senhor preparou para nós. Você sabia que Deus te criou para ter relacionamento com Ele? Vou dizer de novo. Você sabia que Deus te criou para que você tivesse relacionamento com Ele? Olha que coisa mais linda. Quando você foi escolhida pelo seu marido, pelo seu namorado, quando ele olhou para você, apareceu aqueles coraçãozinhos, você se sentiu prestigiada, não se sentiu? Você se sentiu mais bonita, você se sentiu atraente, você se sentiu lisonjeada. Não é assim que a gente se sente? Foi assim que o Senhor Jesus fez conosco. Ele olhou, antes mesmo de nós sermos formados, quem nós poderíamos ser, e nos amou tanto que nos criou. E desde então, Ele tem lançado olhares de amor para a tua vida, para te atrair para esse relacionamento com Ele. E Ele te amou tanto que, em virtude dos teus pecados e dos meus pecados, Ele entregou Jesus, para que não tivesse mais barreiras, para que a barreira que existia entre nós e Deus, que era o pecado, se desfizesse. E foi isso que Ele fez, Ele entregou a Jesus. Ele entregou a Jesus para que eu e você tivéssemos esse livre acesso, para que nós pudéssemos agora sim desenvolver esse relacionamento com Ele. Pensando nisso, eu pergunto para você, qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? Nós somos seres cheios de vontade, não somos? Todos os dias nós temos uma vontade nova. Quando eu fiquei grávida, as pessoas me perguntavam assim, você não teve desejo? Eu disse, eu não tive desejo, porque vontade eu já tenho todo dia, grávida ou não grávida. Então, tanto faz. Não tive nenhum específico da gravidez, mas eu tenho vontade todos os dias. Seja de comer coisas, seja de fazer coisas, seja de adquirir coisas, seja de me mover para determinadas situações. Mas eu queria fazer uma breve avaliação com você. Eu tenho aqui uma enquete. Você vai fazer você com você mesmo, tá? É uma avaliação pessoal. Você tem vontade de cuidar melhor do seu corpo? Tem ali, ó, de 1 a 5. O 1 é quase não tem vontade, o 5 tem muita vontade. Então, faça aí, vá anotando na sua mente mesmo. Não precisa, se você está com papel, quer anotar, ok. Né? Se você quer fazer igual a Vânia e tirar foto para depois poder pensar, né, com detalhe, faça isso também. Mas, você tem vontade de cuidar do seu corpo? Você tem vontade de ser mais cheio do Espírito Santo?
Você tem vontade de ser próspero? Você tem vontade de fazer a vontade de Deus? Você tem vontade de ser feliz? Você tem vontade de obedecer a Deus? Então, eu creio que, em virtude do público que está aqui, quase todas as perguntas você respondeu perto dos 5. Não sei, quem sabe alguma delas você, né? Mas, provavelmente, quase todas elas, a sua avaliação foi lá perto dos 5. Então, eu quero avaliar com você 2 conceitos. O primeiro conceito que eu quero avaliar com você nesta noite é obediência. E você já vai entender o porquê. E o segundo conceito é vontade. Aqui está uma frase, volta lá, digam, por favor. Quem obedece é mais feliz. Minha sobrinha não está aí, ela está lá embaixo, né? Então, eu vou falar dela um minutinho. Meus cunhados, minha cunhada e meu cunhado, ensinaram para os meus sobrinhos que quem desobedece sofre. E, em virtude de eles incutirem isso na vida dos meus sobrinhos, quando eles faziam alguma coisa errada, minha cunhada ou meu cunhado dizia assim, Bia, quem desobedece, e ela já dizia assim, sofre. Já a expressão dela já era uma expressão de sofrimento. Ela já manifestava ali mesmo, né, aquele princípio. E é por isso que eu estou fazendo uma afirmação para você. Quem obedece é mais feliz. Acho que você ouviu isso quando você era criança, não? Se não foi isso, foi uma variação dessa frase. Vamos lá, Digão. A minha pergunta para você é o seguinte. Sabendo que quem obedece é mais feliz, por que nós temos pouca vontade de obedecer? Você vai dizer, não, mas eu dei 5 lá na pergunta, eu quero muito obedecer. Essa foi sua nota? Você colocou 5, que você quer muito obedecer? Se você colocou 5, o que te impede? Tem alguém te segurando assim, dizendo, não obedeça, não obedeça, não obedeça, não. Tem? Não tem. Deus deu uma coisa para nós todos, chamado livre-arbítrio, nós fazemos o que nós quiser. Nós temos direito de ir e vir, nós temos direito de fazer o certo e errado, nós temos direito. Então, por que nós temos pouca vontade de obedecer? Então, nós vamos agora avaliar justamente esses 2 conceitos. Segundo o dicionário Aurélio, obediência é o hábito ou a disposição de obedecer. É submissão à vontade de... É a sua vontade? É a vontade de alguém. Docilidade, sujeição, dependência. Então, esse é o primeiro conceito que eu quero pensar com você. Obediência. Submissão à vontade de alguém. E o outro conceito é o conceito de vontade. Vontade é determinação, sentimento que leva a pessoa a fazer alguma coisa, a buscar seus objetivos ou os seus desejos. Se nós fosse fazer um paralelo aqui, com esses 2 conceitos, qual é o paralelo que nós podíamos fazer? Obediência é fazer a vontade de alguém. Vontade é fazer a minha vontade. Obediência é fazer a vontade de alguém.
Vontade é fazer aquilo que eu desejo fazer. Está entendendo por que, às vezes, você diz que você tem vontade de fazer coisas que vão te fazer crescer e se desenvolver, mas, na prática, não dá certo? Por quê? Porque, muitas vezes, essa vontade que nós dizemos é só uma vontade de palavra. No fundo do nosso coração, há um outro desejo. O desejo de continuar confortável, o desejo de viver aquilo que me agrada, o desejo de manter a minha posição de regalia. Você já viu criança mimada? Acho que todos nós já vimos, né? Pelo menos a maioria que tem filho já viu criança mimada. O que a criança faz, se ela não é bem guiada, bem educada, com uma orientação muito específica, o que a criança mimada faz? Grita, esperneia, faz escândalo, chora. Não é assim que criança mimada faz? Minha pergunta para você é a seguinte nesta noite. Será que eu e você já não nos portamos diante de Deus como criança mimada? Será que eu e você já não esperneamos diante de Deus? E dizemos, Deus, olha para mim, Deus. Eu sou tão boazinha, eu vou na igreja no domingo. Eu até oro durante a semana, porque me disseram que eu tenho que orar e fazer devocional. Eu até vou na célula, tem um pessoal chato lá na minha célula, mas eu vou. Por quê? Porque eu tenho as minhas necessidades e eu quero que Deus supra as minhas necessidades. Eu tenho vontade de que aquilo que eu desejo se torne uma realidade. E aí, eu ouço dizer sempre na igreja que lá tem um Deus poderoso. Então, se esse Deus é poderoso, Ele pode fazer todas as minhas vontades. Será que eu e você não temos pensado assim? Sabe qual é o momento em que mais nós pensamos assim? Quando recebemos um não de Deus. Igual quando nós dizemos um não para os nossos filhos, que ele se joga no chão, esperneia. Então, baseado nisso, eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que está lá no Salmo 81. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 16. Eu tenho aqui, ó. Se você quiser acompanhar a leitura aqui, para você não ter que procurar, mas senão você pode deixar marcado na sua Bíblia. Diz assim a palavra: Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito. Da onde o Senhor nos tirou? Qual que era o nosso Egito? Quem sabe o teu Egito era lá, né? É o mundão. Mas quem sabe o teu Egito era o mundo das drogas, quem sabe o teu Egito era a prostituição, quem sabe o teu Egito era um casamento falido, quem sabe, não sei qual que foi o seu Egito. Mas, quando nós lermos Israel, você pense aí no seu nome e coloque o seu nome no lugar do Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu a alimentarei. Olha que promessa gloriosa. Glória a Deus. Quem é que não gosta aqui de receber comida na boca? Hã? Já pensou você não ter que cozinhar? Você não ter que se esforçar para nada. E todo dia o Senhor te alimentar? Não é um sonho? Então vamos continuar o texto, espera aí. Abra sua boca e eu o alimentarei.
Mas o meu povo não quis me ouvir. Ai, ai, ai. Por isso, os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. A quem o Senhor nos entregou? A nós mesmos. Quem é que tem o coração obstinado? Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos, e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o melhor mel da rocha eu o satisfaria. Você está começando a entender por que eu estou falando de vontade e de obediência? Pautado nesta palavra, você acredita que você pode confiar na sua vontade? Você acredita que essa é a melhor situação para a sua vida? O Senhor está prometendo o melhor do trigo, o melhor do mel. Ele está prometendo sermos alimentados na boca, simplesmente com obediência. Queridos, quando eu me deparei com esse texto, eu digo, Senhor, é muito pesado. É muito pesado isso, Senhor. O Senhor está dizendo que esse coração obstinado é o meu? Ele disse, Os planos e as vontades são as minhas? E sabe o que aconteceu, queridos? Eu fiquei lutando. Só que ontem eu estive aqui no MAG. Depois do chá de mulheres, eu estive aqui no MAG. Aí quem ministrou aqui ontem foi o Lu. O Lu está aí? Está lá o Lu. Você sabe sobre o que o Lu falou ontem? Os jovens que estavam aqui, por favor, me ajudem? Hã? Foi sorte que ele falou? O tema de ontem era se você tinha sorte. E sabe qual foi a conclusão do tema? Que não adianta nada achar que tem ou não tem sorte. O que vai mudar a vida é a obediência. Aí eu disse, Senhor, tá bom, eu estou entendendo. Ok. Vamos avaliar o nosso coração a respeito de obediência. Queridos, a nossa autossuficiência limita a nossa obediência e afasta a bênção de Deus da nossa vida. Imagine comigo agora, alguém que te ama tanto, tão profundamente, a ponto de dar a sua vida por você. Além disso, ele te dá direito de usar todos os recursos, todos os valores, tudo aquilo que ele tem, ele dá nas tuas mãos. Ele ainda quer te ajudar, te orientar em todas as tuas escolhas. Mais ainda, quando você
faz alguma coisa errada, Ele está disposto a te perdoar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e... Seria difícil obedecer uma pessoa assim? Seria difícil obedecer uma pessoa assim? Quem é essa pessoa? Que te ama tanto a ponto de se integrar na cruz? Quem é essa pessoa que na cruz do Calvário resgatou a dívida que você tinha com Satanás? Quem é essa pessoa que conquistou saúde e vida? E aí, Ele te dá todos esses benefícios. Ele abençoa a tua vida, Ele te concede condições para você crescer, para você se desenvolver. E aí, quando você erra 1, 2, 10, 20, 30, Ele vem com o seu perdão e te alcança. Queridos, nosso problema com obediência é porque nos falta relacionamento com Deus. Quando nós entendermos o amor do Pai pela nossa vida, quando nós entendermos a dimensão do benefício que Ele nos concedeu, nós realmente seremos constrangidos por esse amor. Você já ficou constrangido de uma forma muito grande em algum lugar? Você não tem nem coragem de se levantar, você se mantém numa postura realmente de... E nós precisamos conhecer esse Senhor, Ele precisa nos constranger a esse ponto. Porque Ele quer te alimentar na boca, Ele quer realmente te abençoar. Mas as suas vontades, as suas atitudes, têm sido a barreira, têm sido o empecilho, o impedimento, para que isso seja uma realidade na minha e na tua vida. Muitas vezes, nós até tentamos obedecer. Mas tentamos obedecer pelos motivos errados. Quero compartilhar com você aqui 3 motivos pelos quais nós muitas vezes tentamos obedecer, mas não temos bom êxito. Muitas vezes nós obedecemos a Deus por medo. Se você não obedece a Deus por medo, você não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Não é uma incoerência você ter medo de um Deus que é amor? Por que nós obedecemos por medo? Por achar que Deus vai nos castigar se nós não obedecermos. Isso traz para a nossa vida uma visão legalista a respeito de Deus. É simplesmente um cumprir de regras. O segundo motivo que nós muitas vezes obedecemos é por obrigação. Sabe aquela história assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Quem entende Deus dessa forma, tem uma relação comercial com Deus. Patrão e empregado. Sabe aquele patrão, aquele empregado que faz tudo direitinho? Para garantir o seu din-dinzinho no final do mês? Ele não tem prazer em obedecer, ele só obedece porque ele tem um patrão que ele precisa honrar. E a terceira forma que muitas vezes nós até tentamos obedecer é para poder barganhar com Deus. Sabe aquela história assim, tipo, eu fiz o que a palavra mandou.
Agora Deus é obrigado a cumprir as suas promessas comigo. E aí se tem até uma boa justificativa, sabe por quê? Porque, já que Deus não quebra a sua palavra, é bom fazer negócio com Deus. É ruim de fazer negócio quando a pessoa te promete alguma coisa e ela rói a corda, né? Mas como Deus realmente honra a sua palavra, só que nós estamos obedecendo, mas por motivos errados. Nós ainda não entendemos que nós obedecemos a um Pai. E esse Pai nos ama, e nos ama muito. Por isso esse amor me constrange, eu tenho que obedecer, porque Ele é o meu Pai. É a minha forma de expressar amor. É a minha forma de manifestar a minha alegria, a minha satisfação, por ter um Deus que se importa tanto comigo, a quem eu posso chamar de Pai. Mas antes de nós encerrarmos esse tempo, eu quero compartilhar com você a força da obediência. E a primeira delas é que a obediência nos leva ao melhor caminho para a nossa vida. Esse texto está lá no Salmo 32 e ele diz assim: o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho, para a sua vida lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não seja como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento e precisa de freios e rédeas para ser controlado. Muitas vezes eu já fui essa mula aí. Eu não sei você, mas muitas vezes eu já fui essa mula. E eu só não me perdi porque o Senhor teve misericórdia e me tratou como uma mula mesmo. E isso é amor de Deus, não é para destruição. A obediência nos leva ao melhor caminho para a nossa vida. 2, a obediência se baseia na confiança de que Deus está trabalhando por nós. Isaías 64:4. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido viu, nenhum olho viu, nem Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. A nossa obediência faz com que nós venhamos desfrutar desse agir de Deus, desse trabalhar de Deus em favor da nossa vida. 3, a obediência também é uma característica do caráter dos filhos de Deus. Você sabe que nós éramos escravos antes de Jesus. E através de Jesus nós fomos incluídos na família de Deus. Agora nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Nós somos filhos e somos irmãos do Senhor Jesus. E olha aquilo que Jesus dizia, se nós somos semelhantes a Ele, esse deve ser também a nossa frase. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. A nossa obediência glorifica o Pai, exalta o Pai. A nossa obediência também deve se basear no fato de que Deus nos amou primeiro. Não é esse texto que está ali, o texto que está justamente em 2 Coríntios, que diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estávamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Mas aí também me lembra o texto que diz, não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós.
e vos designeis para que deis fruto, e fruto que permaneça. João 15. A obediência se baseia no fato de que Ele nos amou primeiro. Outro texto tão conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que crê, quem crê? Para quem crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está aí ainda o texto de João 4. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Queridos, nós precisamos entender esse amor. Nós precisamos entender. Boa noite, graça e paz. Que bom poder me reencontrar com você e novamente perceber que o Senhor continua sendo fiel na sua vida, que Ele continua fazendo milagres e maravilhas, que Ele continua agindo em seu favor, que Ele continua abrindo as portas dos céus para te alcançar e te abençoar. Tá? De tudo aquilo que o Senhor tem para os seus filhos. Quinto, já estamos encerrando. A obediência está ligada intimamente ao arrependimento. Texto de Salmos: contra ti pequei e fiz tudo o que o Senhor reprova. Se não houver um arrependimento genuíno no nosso coração, nós não poderemos realmente começar a viver uma vida de obediência ao Senhor. Enquanto nós tivermos desculpas, enquanto nós tivermos justificativas para os nossos erros, o Senhor não vai poder gerar obediência no nosso coração. Queridos, uma das coisas que eu mais vejo, infelizmente, muitas vezes, no meio dos cristãos, é cristãos que se acham vítima. Vítima do pecado, vítima de Satanás, vítima de pessoas. E aí, vão justificando os seus erros nessa vitimização. Ah, eu não queria pecar, mas o Márcio errou comigo. Ah, eu não queria pecar, mas Satanás me tentou. Ah, eu não queria agir errado. Mas você não sabe como eu me sinto. Você precisa entender que eu não estou bem. Você precisa entender que eu sou limitado. Quantas desculpas nós damos para não ser obedientes? Quantas desculpas nós apresentamos uns para os outros? E até diante de Deus. Quantas vezes eu já disse, mas se fulano não tivesse errado comigo, eu também não tinha errado. A culpa é do fulano. Queridos, isso começou com Eva. Isso começou com Adão no jardim. E por mais que as pessoas errem conosco, isso não é justificativa, você pode acertar. Sabe por que você pode acertar? Porque você foi lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Você recebeu capacidade dele para obedecer. Ele foi obediente, ele foi fiel.
E essa capacidade Ele conquistou na cruz do Calvário para mim e para a tua vida. Então, meu querido, saia dessa posição de vítima. Se você nasceu em Cristo Jesus, esse não é o seu lugar. Sabe do que você realmente é vítima? Da sua desobediência. Você realmente é vítima da sua desobediência. Porque a desobediência faz com que você deixe de experimentar a posição que o Senhor tem para você. Mas não está nas pessoas, não está nem no diabo. Está na sua vontade e nas suas decisões. A boa notícia é que a obediência traz restituição. Se você viveu até aqui dessa forma, você pode ter uma esperança. Basta se posicionar no Senhor. Basta colocar essa verdade no seu coração. E passar a desfrutar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Isaías 61:7 diz: em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão de uma porção dupla de honra, terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Para quem é isso? Para quem é isso? Vou continuar perguntando, para quem é isso? Qual é a prerrogativa? Simples. E o último ponto, a obediência gera ousadia contra o inimigo. Quando nós temos convicção em nosso coração da nossa posição em Cristo Jesus, nós não tememos os levantes do inimigo. Nós não tememos o dia de amanhã. Nós não tememos as circunstâncias da vida. Porque nós temos um garantidor da nossa posição. E é ninguém mais, ninguém menos que a pessoa do próprio Deus. Aquele que era, que é e que há de vir, que é para sempre. Não muda, não se transforma com o tempo. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas em Deus, e não armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Olha aí o coração obstinado de novo. Quando ele fala aqui em derrubar fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos, lembra? Lembra das justificativas que você dava? Lembra do tal do coração obstinado? Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. E levamos cativo todo pensamento rebelde. E os ensinamos a... Você compreendeu? Você compreendeu que Deus já te deu tudo o que você precisa para ser obediente? A única coisa que você precisa entender e abrir mão é da sua vontade. E permitir que o que impere na sua vida é a vontade. Lembra que permitir a vontade de outra pessoa chama-se... Basta você entender, meu amigo. Basta você entender
que agora não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. E a vida que agora você tem que viver pela fé, naquele que morreu e se entregou no teu lugar. Quando nós entendermos essa dimensão, quando nós abrirmos mão dos nossos mimimis, dos nossos chororôs, e estivermos completamente dispostos a fazer a vontade dEle, seremos considerados filhos obedientes. E como filhos obedientes, nós poderemos desfrutar de toda a plenitude do Senhor na nossa vida e agindo através de nós. Para encerrar, eu quero ler com você o texto de Filipenses 2. Do versículo 5 ao versículo 11, também está na projeção. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Você não tem procurado imitar Jesus? Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. O que é esvaziar? O que ele está se referindo aqui quando diz que Jesus se esvaziou? Ele abriu mão da glória, sim, mas também da vontade dele. Você acha que Jesus estava faceiro, dizendo, que bom, eu vou lá me sacrificar, vou morrer na cruz, vou viver igual homem, que delícia. Você acha que essa era a vontade dele? A vontade dele era permanecer com o Pai. Você acha que era a vontade dele, quando estivesse preso naquela cruz, pela primeira vez, sentir a ausência do Pai? Queridos, isso é uma dimensão. Quem sabe você se queixa de solidão. Solidão sentiu Jesus naquela cruz, quando ele estava com os nossos pecados. Ele nunca tinha perdido a sua ligação com o Pai. Nunca. O seu relacionamento com o Pai era constante, o Pai caminhava com ele. E Jesus sofre tanto de solidão na cruz que ele declara: meu Deus, por que me abandonaste? Embora sendo Deus, se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente. Ele foi obediente quando essa obediência era a mesma que quando ela se equiparava com as vontades dele? Ele foi obediente quando ele concordava que realmente aquela era a melhor posição? Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Queridos,
O Senhor tem uma nova posição para nós. Eu não sei como é que você tem andado até aqui. Eu não sei quantas vezes você deu vazão à tua vontade e não à vontade dele. Mas nós estamos sentados à mesa e precisamos avaliar a nós mesmos hoje, para então comer do pão e beber do cálice, dignamente. Porque quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come para sua própria condenação. O Senhor hoje te atraiu a este lugar, porque Ele quer realmente te abençoar com toda a sorte de bênçãos que Ele tem para os seus filhos. Eu não sei você, se você é pai ou mãe, mas é muito difícil dizer não para filho. É muito difícil. Mas muitas vezes, eu disse não para os meus filhos querendo dizer sim. E eu disse não para eles todas as vezes que a obediência deles não estava sendo uma realidade. Se eu, que sou falha e limitada, faço assim com os meus filhos, imagine o nosso Pai. O Senhor não nos corrige para nos destruir. Ele nos corrige para nos colocar na posição correta. Você lembra que eu já falei aqui que o chuveiro da bênção do Senhor está jorrando em todo o tempo? É igual às cataratas, não para nunca. Em todo o tempo aquela água vem, e vem, e vem, e vem. Quem vai se molhar? Quem estiver na posição debaixo dela. Quem é digno de estar nesta posição? Filhos obedientes. Eu quero convidar você a se colocar de pé. A palavra nos diz muito claramente que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia do Pai. Por isso eu quero te convidar nessa noite a abrir o teu coração e começar a confessar diante do teu Pai a tua situação. O arrependimento genuíno atrai a restituição do Senhor. O arrependimento genuíno abre as portas para um novo tempo do Senhor na nossa vida. O arrependimento genuíno e o entendimento de que não é a sua vontade, é a dele, faz com que você possa viver realmente uma vida pautada na presença, na bênção, na graça desse Deus, sendo alimentada na boca, sendo mimada por esse Pai. Eu quero convidar você que realmente está numa posição nessa noite, ok? Vem até a frente. Eu quero chamar os pastores, os supervisores. Ele vai passar ungindo a sua vida, selando esse seu compromisso, selando o seu posicionamento diante do Senhor hoje. O Senhor tem mais para mim e para você. Não demore, saia do seu lugar.
Se você deseja que os teus irmãos que estão aqui orem por você e te fortaleçam neste momento de dificuldade, nesse momento em que você percebe realmente o quanto você tem vivido pela tua vontade, pela tua situação. Receba nesta noite uma percepção clara do amor de Deus. Essa percepção vai te capacitar a ser obediente. Uma revelação clara de quem é o teu Deus. Uma revelação clara do amor dele para a sua vida. A nossa oração vai ser essa. Que você realmente experimente toda a dimensão do amor desse Deus. E realmente isso te constranja. E isso realmente te constranja a viver uma vida de obediência diante do Senhor. Vamos orar por esses queridos. Pai querido, aqui estamos, Senhor. Reconhecemos hoje, Senhor, a nossa posição. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração.
Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei.